Boa noite a todos e todas, boa noite a todos os presentes e boa noite ao pessoal que vai nos ver depois. Como anunciado, hoje a gente vai entrar no tema que é o tema central da nossa preocupação, né? É a questão do acolhimento aos adictos. Muita gente tem falado sobre o que não fazer, mas pouco se fala sobre o que fazer. Nós agora vamos entrando, começando a entrar, e vamos levar algum tempo falando sobre o que fazer dentro da metodologia de trabalho do Observatório. Eu quero lembrar a vocês todos algumas questões que a gente vem trabalhando. E, além disso, também, semana que vem eu de novo estarei aqui com vocês. E a partir da semana que vem, eu também queria ver se a gente estabelecia uma sequência de trabalho conversando sobre esse programa que o governo federal lançou, teoricamente, Ruas Visíveis. Eu vou dar a partida na semana que vem sobre a questão do moradia primeiro, house first, mas queria ver se encontrava outros debatedores. Então, se tiverem pessoas a indicar, eu agradeço muito. Tá? Então, voltando ao nosso tema de hoje, que é o acolhimento de adictos. Primeiro, eu queria lembrar a vocês o que para o Observatório é um adicto. Adicto para nós é aquele que tem algo em sua vida que ele consome, ou que ele pratica, ou que ele participa, algo que faz parte da vida dele, que ele gostaria que não fizesse parte da vida dele, mas que ele não consegue subtrair da sua vida. Ele tem uma relação com aquilo que ele não consegue entender muito bem essa relação e, não por isso mesmo, não consegue subtrair da sua vida. Para nós, não importa se isso acontece uma vez por ano, ou seja, se todo Dia das Mães essa pessoa resolve correr na rua e corre sem parar, faz uma maratona no todo Dia das Mães. E é algo que ele não deseja fazer, mas ele não consegue ficar sem fazer. Então, ele vai pedir ajuda para deixar de correr essa maratona no Dia das Mães. E quando ele vai pedir ajuda, ele está automaticamente se identificando como um adicto. O que isso quer dizer? Quer dizer que o adicto é ele próprio quem faz o diagnóstico dele. Não é um terceiro, não é um psiquiatra, um especialista, um esperto, não é nada disso. É ele próprio quem faz. Por outro lado, se existe uma pessoa como Freud, só para ninguém ter dúvida, como Sigmund Freud, né? Freud, todo dia de manhã, cheirava cocaína. Para aqueles que não conhecem esse fato, existe um livro publicado, escrito pela filha do Freud, Ana Freud, chamado Freud e a Cocaína. Vocês encontram esse livro no estante virtual, nos sebos em geral. E Freud não morreu, por exemplo, de nenhuma decorrência da cocaína. Ele vai morrer por causa do câncer na boca dele, por causa do hábito de fumar cachimbo. Não teve nada a ver com a cocaína. A cocaína era pura, era fornecida por laboratórios, então não teve nenhuma decorrência. Embora ele cheirasse todo dia, ele se sentia bem fazendo isso. E, portanto, não tinha problema nenhum de fazê-lo, não tinha
nada que o impedisse de fazer. Daí ele não era um adicto. Assim como pode o maratonista, né? Pegando o exemplo que eu citei, o maratonista corre todo dia muitos e muitos quilômetros. Ele não é um adicto, ele é um atleta. Ele gosta de fazer isso. Ele se dedica a isso. Não se queixa. Não se queixa de estar fazendo isso. Então, repetindo, adicto para nós, do Observatório, bem-vindo a quem é adicto para nós, do Observatório, é quem se identifica como tal. Ou seja, o diagnóstico é feito por ele próprio. Não tem necessariamente nenhum vínculo, porque essa é uma outra questão, que é uma outra questão completamente absurda, que se pega pessoas que fazem uso de substâncias psicoativas e as misturam com pessoas que estão em sofrimento mental. Muitas vezes, inclusive, se medica, né, com os remédios psiquiátricos, né, na tentativa de se tratar da adição, quando uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. A adição, para nós, do Observatório, a adição já é, eu te passo a palavra. A adição, para nós, do Observatório, é uma questão social que se manifesta no indivíduo. Ou seja, nós vivemos numa sociedade adicta e que, como sempre aconteceu na história da humanidade, quando o indivíduo não atende aos interesses das elites, ele é ou criminalizado ou adoecido. Então, se uma pessoa trabalha muito, exaustivamente, ela não é uma dívida. Teoricamente, pela sociedade, não é vista como uma dívida, porque ela está fazendo algo que a sociedade acha que deve ser feito. Para quem tem dúvida se vivemos numa sociedade adicta e que nos educa para sermos adictos, nós vivemos numa sociedade que estimula o consumo, sabendo que estamos numa faixa de consumo excessiva, que esse consumo o planeta não consegue mais repor e que, portanto, nós estamos participando da construção de um planeta que em breve vai se tornar inabitável para a própria espécie humana. Eu acho que ninguém precisa de exemplo maior do que esse para entender do que se trata uma adição. A adição é exatamente isso. São os inúmeros cientistas que estudam a respeito do aquecimento global e continuam consumindo, embora escrevam livros para que não se consuma. Mas eles continuam consumindo, assim como continuam educando seus filhos para que sejam adictos. Edna, você queria fazer uma observação? Não, eu queria fazer uma pergunta para você. Ou não? Então, partindo Fala um pouquinho mais alto, por favor. Tá, partindo desse conceito de adição e de adicto que você acabou de referir, eu percebo que quem faz uso nocivo de outras substâncias que não o álcool, quando procuram, quando procuram não, quando a gente trabalha com a questão do acolhimento, eu percebo que quem faz uso nocivo de álcool, bebida alcoólica,
tem mais dificuldade de assumir do que das outras substâncias. Você acha? Você concorda, não concorda? Eu não tenho nenhum trabalho científico, não, tá? Isso é só um feeling, é só uma percepção. É um feeling seu muito apurado, né? E que existem estudos a esse respeito, se você quiser, eu posso passar. É pelo simples fato de que a bebida, o consumo de bebida, não só é estimulado, né, por todos, como é permitido. Óbvio. Então, a pessoa tem dificuldade de entender como que ele, né, que convive num meio que consome bebidas alcoólicas, como que ele que vive num meio que é estimulado a consumir bebidas alcoólicas de várias ordens, em várias circunstâncias, de repente se tornou uma pessoa que perdeu o controle sobre o que Sobre é si possível ou mesmo. não. É. Não, a questão não é a bebida alcoólica em si. A questão é o que o faz, primeiro, consumir essa bebida, essa droga, né, dessa forma danosa a ele próprio. Ele sabe melhor do que ninguém o que está acontecendo. E a outra questão paralela a isso é como que ele vai entender que, desde criança, né, principalmente se for um homem, muitos familiares, e principalmente pais, educam seus filhos para gostarem de cerveja desde cedo, porque são homens, então tem que gostar. E aí, como que ele passou por todo o processo de aprendizado de beber na sua própria casa, em reuniões familiares. Bem-vinda, Maria. Como que, de repente, Boa noite. Boa noite. aquilo que ele aprendeu a fazer está lhe fazendo mal? É muito difícil mesmo. Ok, obrigada. De nada, assim, como também a gente pode fazer a mesma pergunta. Está para ver aqui uma pesquisadora que fez um trabalho muito interessante, que é acompanhando estudantes da área de saúde, médicos, enfermeiros, etc. Então, eles, ao entrarem na faculdade, na área de saúde, eles consomem menos substâncias psicoativas do que ao se formarem. Foi aquela que a gente estava na banca? É, exatamente. Tá. Era muito gente boa, muito. Então, isso. Trabalho super interessante. Como que a gente faz? Como que a gente vai explicar isso? Porque, teoricamente, na área médica, né, essa pessoa ela vai ganhando conhecimentos, entendendo cada vez mais como as substâncias psicoativas agem no nosso organismo e como o seu uso pode ser danoso a nós mesmos. Principalmente as substâncias psicoativas ilegais, que elas não são puras, né? Elas não têm nenhum controle de qualidade sobre elas. Então, o seu uso faz muito mal, porque não se sabe. Quem vai cheirar cocaína, por exemplo, não sabe se misturado com a cocaína tem pó de vidro, pó de mármore, o que tem ali. Ninguém sabe. A própria bebida alcoólica, né? O fígado está lá, cirrose, encefalopatia, hepate. Ó. Sim, tudo isso. Né? Exatamente isso, Edna. Né? Então, assim, o que leva essas pessoas a Não passa consumir? pela questão da razão, né? Eu acho que passa pela questão da razão, sim. Eu acho que é da desrazão. Porque a pessoa se produzir, sabe que produz essas morbidades, né? Nem comorbidade ou morbidade, não sei. E mesmo assim, não procura, né? Não consegue procurar outro tipo de descarga emocional, né? Hoje mesmo a gente estava conversando sobre a questão da autolesão, que tem aumentado bastante. Então, eu acho que não passa pela razão, não, Paulo. Edna, olha só,
Vamos pegar esse caso específico, porque isso vai trabalhar exatamente dentro do núcleo de trabalho hoje, né? Do profissional da área de saúde. Para quem trabalha na área de saúde como você, Edna, sabe que nos hospitais hoje brasileiros, os médicos têm que escolher, principalmente nas redes públicas, quem eles vão matar, né? Porque, na realidade, ao escolherem de quem eles vão cuidar, eles estão deixando e abandonando os outros à morte. Como é que faz? Como é que lida isso conscientemente? Essa semana, agora que passou, né, eu estava conversando, encontrei casualmente um amigo meu que não via há muito tempo, que ele é pediatra, e trabalha, quer dizer, trabalhava num hospital público. Ele se aposentou recentemente. E nós estamos conversando e ele falando do que é a realidade dele lá na Posse, no Hospital da Posse, na Baixada Fluminense. Ele falou que ele não aguentava mais. Ele, por isso, simplesmente, ele se aposentou com menos tempo, reduzindo a aposentadoria dele por causa de questões médicas, de saúde mental. Ele não aguentava mais. Já estava completamente insuportável, porque é isso, ele tinha que escolher qual criança ele ia matar. Teve uma vez que só tinha anestesia para uma criança, e duas crianças precisavam da anestesia. E ele que tinha que decidir, ele era o chefe do plantão. Quem tinha que decidir era ele. O que faz? É muito difícil. Por isso que, assim, eu acho que passa pela razão, Edson, no sentido de que as pessoas não têm coragem de, pura e simplesmente, entenderem que eles não têm estrutura, enquanto indivíduo, para viverem, para poderem estar no lugar que escolheram estar. Porque eu também acho duro, Maria, mas é a realidade hoje, né? É a realidade de quem está vivendo esses dramas no mundo inteiro, né? Então, é muito difícil. Alguém quer colocar alguma coisa? Não? Ken, você está podendo estar acompanhando? Ken? Bem, então, se alguém tiver alguma colocação que queira fazer. Sim. E aí a gente, voltando à questão da DIC, né? E voltando à questão da DIC, onde a gente entende, né? Ou tem um entendimento de que é uma questão social, onde nós somos educados desde a nossa tenra idade para sermos adictos, para participarmos incessantemente de competições, seja na sala de aula, com as notas, seja nos esportes, seja em qualquer lugar da vida, né? E que mais tarde isso vai se traduzir na marca do celular, na marca do carro, na beleza da mulher, da esposa, que ela também se torna um objeto de uso, né? Ela se torna um objeto de fixação dele perante o seu núcleo de amigos, perante os seus amigos. E aí, como é que faz para essas pessoas poderem estar nesses lugares? Como é que faz para essas pessoas poderem se encontrar nesses lugares? Como é que faz para essas pessoas terem uma autoestima que os permita
construir relações afetivas, muitas vezes sabendo que eles não estão conseguindo atender às demandas que foram depositadas neles, seja pela família, seja pelos amigos, ou seja por ele próprio. Como é que faz para lidar com uma realidade que vai produzindo isolamento social, que vai produzindo um afastamento com o aspecto afetivo, com o aspecto lúdico da vida, onde a vida vai parecendo começar a tomar padrões, começar a tomar aspectos cada vez mais duros, cada vez mais rígidos. Como é que faz para a gente sonhar numa vida onde o sonho não é permitido? Pois é. Segundo algumas experiências de muita gente, quer dizer, segundo muitas experiências de muita gente, a adição é uma questão multifatorial, mas dentro das questões que se manifestam com maior frequência é o sentimento de não pertencimento, é o sentimento de não aceitação. Não sei se vocês leram, saiu essa semana uma matéria muito interessante, eu publiquei até lá no Google, sobre a dificuldade que os superdotados têm de aprender. As crianças superdotadas têm de aprender. Normalmente, as crianças, se imagina crianças superdotadas, são as que tiram maiores notas na faculdade, na escola, no primário, em qualquer lugar, no primeiro grau. É aquela que tem maior facilidade de aprender. Não, esse conceito está mudando. Superdotado, atualmente, é aquele que tem maior facilidade em criar. É aquele que tem maior facilidade de ver aquilo que os outros não veem, de perceber aquilo que os outros não percebem, encontrar soluções para problemas até aqui insolúveis. Não é aquele que tem facilidade de repetir o conhecimento que lhe foi ensinado. Não. Superdotado é o criativo. E, normalmente, são pessoas, desde a sua infância, devido à facilidade com que ele tem de entender os conceitos que chegam a ele e, através desses conceitos, produzir conhecimento, são coisas muito diferentes. Ele acaba se desinteressando pelos assuntos que a maioria se interessa. E vai lentamente se isolando, produzindo um mundo absolutamente solitário. Eu não sei se eu já narrei aqui, mas eu tinha uma cliente que o filho dela estava 3 anos trancado dentro de um quarto, isolado, vivendo dentro de um quarto. Tinha onde, através dele, se comunicava com o mundo, através da internet. E, através da internet, ele tinha namorada, tinha amigos, etc. Através da internet, ele tinha se profissionalizado e ganhava mais dinheiro que o restante da família. E acabou sendo aquele que sustentava financeiramente o restante da família. O pai, a mãe e mais uma irmã. E ela já não sabia mais o que fazer, porque ele tinha uma enorme facilidade no meio da internet e através da internet
E, ao mesmo tempo, ele tinha se tornado quem sustentava a família, o pilar financeiro da família. Ele mudar de vida representava que toda a família tinha que mudar de vida, inclusive de padrão financeiro, que o que ele proporcionava era bastante alto. E aí, o que fazer? É exatamente isso. Essa pessoa, ele fisicamente estava isolado, mas ele não se sentia não acolhido. Ele não se sentia excluído, muito pelo contrário. Através do meio dele, ele conseguiu estabelecer relações afetivas, ele conseguiu estabelecer relações de vida, dentro de um processo absolutamente distinto do que a gente conhece, né, do que a gente entende, mas que para ele era perfeitamente normal, e assim, cada vez é maior o número de pessoas que namoram, casam, têm filhos, sem nunca terem estado pessoalmente em contato. Então, não é desse isolamento que nós estamos falando. Poucos dias atrás, eu vi um depoimento na televisão de um artista extremamente famoso, pelo menos para mim, para a minha geração, e como o depoimento foi público, eu posso falar o nome dele, Ivan Lins. Ele chorando exatamente por causa do isolamento que ele estava vivendo. Ele vivendo uma depressão imensa. Expôs várias questões da vida dele. Uma delas era exatamente isso. A dificuldade de estabelecer relações que ele denominava como relações verdadeiras, reais. Então, e aí a gente começa a falar de um sintoma que se entende como sendo o sintoma precursor, principal, central da adição, que é o isolamento social, o isolamento afetivo. Dentro dessa perspectiva, esse indivíduo ele tem que não só identificar o problema dele, como também identificar a solução para ele. Porque ele não se sente acolhido. E por não se sentir acolhido, ele não tem com quem dividir as questões dele. Não é isso, Maria? Alguém quer colocar alguma coisa? Não consegui abrir aqui meu áudio agora que eu abri. É isso sim, Paulo. É isso. Eu vou passar a palavra aí. Pois é. E assim, isso cada vez tem se intensificado mais, não é, Edna? É, e aí a gente vê, né, assim, pelo menos lá no CAPES, a gente vê alguns usuários, né, graves, né, que tem como comorbidade, né, esse uso nocivo da substância psicoativa. É disso mesmo, né? Muitas vezes a rede está toda fragmentada, a família não aguenta mais, né? Os serviços de saúde não estão dando conta, por mais que a clínica da família, a gente está vivendo um momento de ressurreição dela, né? Mas também não dá conta, e aí acabam fazendo uso mesmo, né, dessas substâncias psicoativas.
para suportar essa solidão. Muitos que têm casa e ficam população em situação de rua, sabe? E tem casa, tem família, mas é tão insuportável morar com essa família que acabam preferindo ficar na rua. Até porque, muitas vezes, estar com essa família representa em ter consciência ainda maior da sua solidão. Na rua, pelo menos, a solidão é real, concreta, e ele pode vivê-la sem culpa. Enquanto que viver a solidão no seio familiar lhe traz culpa. E não só culpa, como lhe traz também castigo, porque as pessoas cobram dele como se ele não pudesse estar se sentindo só. Está vivendo em família como ele está só. Fica uma solidão pior ainda. Tabacô, você queria falar? Sim. Eu vejo que a gente, para resolver o problema da solidão, eu acho que o ser humano sempre se agrupou em times para procurar soluções. E acontece de a gente sozinho ser um time também, mas não impede a gente se associar a outros times que estão sempre... Eu não sei, eu acho que a condição que eu vejo que talvez seja ótima é que os times tenham um modo competitivo em equilíbrio com o cooperativo, que exista cooperação e competição. Será porque só cooperação será que estimula o desenvolvimento? Será que uma sociedade que seja equilibrada entre cooperação e competição não é mais, evolui mais? Porque o perigo de não se evoluir é você ser escravizado por times de egoístas. Mas, Tabacô, olha só que coisa interessante, né? Porque você está querendo descobrir a fórmula como se mistura a água e o óleo. Porque como é que você vai pensar que alguém possa ser competitivo e, ao mesmo tempo, solidário? São antagônicos. É água e óleo. Não, pode existir os dois, é equilíbrio. Como? Água com óleo vira maionese, é uma emulsão. Não, água com óleo não se mistura. Se você bater, mistura sim, vira uma maionese. Tá bom. Maionese é uma mistura de água com óleo. Tá, então olha só, então vou falar da outra. Assim, eu queria que você pudesse, de alguma maneira, né, se permitir a pensar, pode ser até conosco, como é que a gente consegue conciliar competição com solidariedade? Para que existiria a competição, né, se é possível você estar solidário? Eu vejo vantagem nas duas. Na cooperação, você ajuda. Agora, se você não competir, não correr atrás da evolução, você periga ficar para trás e algum time te escravizar. Porque os times na Terra estão um escravizando o outro, querendo explorar. Eu acho que eu estou procurando uma solução para que se evolua, que ninguém consiga escravizar ninguém. Tipo, montar um time dos oprimidos, um time onde exista isso, cooperação e competição em equilíbrio. Quer dizer, cada time vai ter os seus segredos, as receitas de família, por exemplo, para a sua sobrevivência e para ter condição de trabalho. Porque se você não tiver segredo, você não tem condição de trabalho. Você não... Tabacô, eu vou te fazer uma proposta. Você dá uma parada, organiza isso que você está falando aqui,
Depois que você se sentir organizado a esse respeito, a gente conversa um pouco, porque senão fica uma mistura muito grande. Eu considero que está organizado, está muito bem pensado já. Eu não sei como então, eu te equilibrar proponho o a seguinte. cooperação com a competição. Tá bom, eu te proponho o seguinte, para a gente não fugir do nosso núcleo de hoje, que é a adição, eu te proponho depois a gente, no horário que seja possível para nós dois, a gente conversar sobre isso especificamente. Pode ser? Então, tá ótimo. Bem-vinda, Marta. Bem, voltando ao que nós falávamos, então, né, olha só, nós estamos falando sobre aquele indivíduo em que ele não consegue se sentir acolhido, não consegue se sentir querido, respeitado, e usando uma frase do Ailton Krenak, né, não consegue se sentir útil, ele vai em busca do seu mundo próprio, para poder construir, nesse seu mundo próprio, um lugar onde ele se sinta acolhido, um lugar onde ele se sinta útil a ele próprio. E aí surge uma questão, que é uma questão assim, essa sociedade adicta que vivemos, ela não pode se admitir como tal, ela não pode chegar e falar assim, não, olha só, esse indivíduo ele é um adicto no consumo de uma substância psicoativa ou um hábito da vida dele, mas ele é um adicto porque a forma com que nós levamos ele a ser socializado, ou a forma com que nós levamos ele a participar da sociedade, é uma forma que não lhe abriu espaço para ter um relacionamento próprio, com ele próprio, e com o que estava ao seu entorno, que lhe trouxesse prazer, acolhimento, amizade. E aí a saída é responsabilizar o indivíduo. Responsabilizar o indivíduo representa em ou criminalizá-lo ou adoecê-lo, que foi o que a humanidade fez a vida inteira. Não existe uma novidade quanto a isso. Um exemplo clássico disso foi que, com a Revolução Francesa, quando surge Napoleão, e Napoleão surge com a ideia de transformar a sociedade francesa numa sociedade livre, e livre da escravidão da sua realeza, e ele faz, né, ele cria a escola, o convento, o manicômio, e logo depois as prisões, da forma com que nós conhecemos. São exatamente os 4 aparelhos que vão surgir, vão ser utilizados pela elite até hoje para nos escravizar, para trazer conhecimentos até nós, que, em grande maioria, são mentirosos. A gente tem como exemplo, por exemplo, toda a questão da África, o racismo, que nos fizeram acreditar que a única coisa que a África tinha a oferecer ao resto do mundo eram corpos para serem escravizados. Toda a cultura africana, toda a ciência africana, tudo que a África tem, foi desqualificado. Tudo que a África existe foi abandonado. E o que o povo africano espalhou pelo resto do planeta, até por ele ter sido espalhado pelo resto do planeta, involuntariamente, inclusive na sua grande maioria, imensa maioria das vezes, foi ridicularizado.
Alguns até foram copiados, né? Se vocês observarem as religiões neopentecostais, vocês vão ver que elas têm muito parecido com os conceitos africanos. A questão do corpo ser tomado por energias outras e precisar de uma pessoa para retirar aquelas energias, vulgarmente conhecidos como santos, e etc. Demônios. Mas os conceitos africanos, não. Poucos de nós sabemos que a primeira universidade no mundo, na humanidade, foi na África. Poucos de nós sabemos que todos nós, todos os seres humanos, são afrodescendentes. Porque o homem sábio nasce na África. Ele se espalha para o resto do mundo a partir da África. E aí, este é o mundo que vai nos transmitir conhecimentos que atendam a esse interesse das elites. E aqueles que discordam desse conhecimento, dependendo da forma com que discordam, eles são ou adoecidos, e normalmente são taxados como doentes mentais, e acabam muito deles se tornando especificamente, ou são criminalizados. Que é o que é feito até hoje em dia, onde se pega um usuário de uma substância psicoativa e se interna ele numa comunidade terapêutica, onde ele vai sofrer maus tratos, tortura, serviços sexuais, trabalhos escravos, com a aquiescência do Estado brasileiro. E não só a aquiescência, mas com o estímulo do Estado brasileiro. Onde as famílias pegam seus entes e levam até as comunidades terapêuticas e depositam eles lá, sabendo que lá eles não vão ter tratamento digno algum, muito pelo contrário. É a mesma coisa. Nós continuamos com os mesmos padrões éticos comportamentais, embora estejamos no ano 2024. Nós continuamos tendo as mesmas guerras bárbaras, covardes, como essa que é Israel, está travando um povo, dizimando um povo, praticando infanticídio, coisas absurdas, inenarráveis, em que o resto da humanidade, pura e simplesmente, fica assistindo uma covardia absurda. Pois é. Sempre foi assim. A gente pode imaginar, por exemplo, que a pessoa que mais interferiu na história da humanidade, Jesus Cristo, tanto que existe, o tempo é contado a partir dele, era uma pessoa que hoje, se ele existisse, iria ser chamado de população de rua. Mas essa pessoa foi assassinada pela elite, com o povo julgando e escolhendo 2 ladrões a ele. Sendo que o que ele pregava é a mesma coisa que tantos outros pregaram depois e tiveram o mesmo destino. Ele pregava igualdade social, ele pregava pessoas solidárias, a existência da solidariedade, etc. Então, a maioria dessas pessoas que nós vamos encontrar em sofrimento é porque trazem esse sofrimento social que eles não conseguem encontrar soluções e não conseguem conviver e não conseguem viver nesse meio para si próprio.
e, a partir daí, eles não conseguem mais conviver com eles próprios. E, portanto, se utilizam de substâncias que o façam ficar ausentes de si mesmo. Sem o sofrimento. A substância que eles usam, o hábito que eles usam, é o que de menos importa. O que importa é poder entender e, junto com ele, traçar um novo caminho onde ele possa estar vivo sem esse sofrimento insuportável que ele tem, que a única forma de suportá-lo é anestesiá-lo com algo que ele não quer fazer, mas ele se sente obrigado a fazer para poder anestesiar essa dor, esse sofrimento. Então, quando se pensa em acolhimento de um adicto, de nada adianta, por exemplo, internar numa comunidade terapêutica, porque se vai colocar essa pessoa no isolamento maior ainda, com que ele já está acostumado, e depois vai devolvê-lo para um mundo que ele sabe que ele não quer, que ele não quer fazer parte. E aí vai produzir, como tantos e tantos e tantos que eu conheço, pessoas que passaram... Eu conheço uma pessoa que passou 35 vezes por comunidades terapêuticas. E é isso. Ele só deixou de passar por comunidade terapêutica a hora que ele se transformou numa liderança bastante conhecida de um grupo de pessoas onde ele se sente útil e acolhido. Daí, acolher o adicto é, antes de mais nada, abrir um espaço para que ele possa falar de a dor maior dele. A dor que o leva a viver a dor de adicto como um anestésico para a sua dor maior. Bem-vindo, Giuseppe. Bem-vindo, Ana Luísa. Então, abro de novo para quem quiser fazer perguntas ou colocações. Certo? Pois não, Edna, pode falar. Então, vou voltar a falar, né? O que eu já falei algumas vezes. Como mudar é difícil, né? Porque vocês vejam bem, em 88, né? Quando foi criado o SUS, já se falava do conceito ampliado de saúde, já se falava em integralidade, né? Nós nos encontramos em 2024, quantos anos já vão? E a gente ainda tem um olhar que a gente fecha muito aquelas lentes que tinha antigamente da máquina fotográfica, né? É impressionante, cara. São muitos anos. Agora, é o que você falou, é uma organização social que não quer ver, que não quer ampliar a lente, não quer, né? Então, é a indústria farmacêutica, são as comunidades terapêuticas, os novos hospícios, né, de hoje em dia, né? Agora, eu recebi há 2 semanas atrás, eu não entendi bem, a comunidade terapêutica, não vão existir mais repassos para a comunidade terapêutica, foi isso? Eu não entendi muito bem essa mensagem. Eu já te falo sobre isso. Deixa eu só passar por Ok. Kaique. Oi. Fica lá.
Eu estava pensando justamente nessa questão que ela apontou, né, de como é presente também essa falta de informação de outras alternativas de cuidado, né? Agora que eu estou no CAPS, me abriu muito essa questão, né, de não pensar só em internação, né? E muitos pacientes, muitas famílias dos pacientes, eles vêm querendo a internação sem entender que existe esse outro tipo de cuidado, porque é possível e necessário que se haja uma articulação entre assistência social, que a gente possa, de alguma forma, mostrar outros como que eu posso falar, outros tipos de cuidado em relação às oficinas, grupos de saúde mental, enfim, dessa gama de alternativas de redução de danos, e a população não tem esse acesso, né? Eu acho que todo mundo é criado com esse pensativo da internação e da intervenção religiosa no tratamento desses pacientes. É bem difícil mesmo, complicado. Já já te respondo isso também, que está muito próximo do que a Edna falava. Tabacu, por favor, seja breve. Eu estava imaginando se a formação de times não seria uma solução para evitar o isolamento, para procurar, os times procurariam soluções locais ali do bairro. Então, seria uma forma de interação social a formação do time. Você, Tabacu, eu vou começar a resposta por você. Você conhece um pensador chamado... Está com o nome dele aí? Agora fugiu. Já já vou te falar. Como é que é o nome dele? O autor do livro Ponto de Mutação, tal da física. Sabe quem é? Um físico. Não sei, não. Não? É o Capra? Isso mesmo, Silvia. Fritjof Capra, você conhece? Fritjof Capra, Não. ele prega exatamente isso que você está falando. Tem um livro dele que você vai encontrar essa resposta, que chama-se Vida Sistêmica. O que ele acha que a humanidade, a única saída da humanidade é a humanidade se redistribuir em pequenas tribos, que ele chama, né? E nessas pequenas tribos serem autossustentáveis sobre diversos aspectos, e principalmente os mais próximos, né, em termos de alimentação, afetos e etc. E que essas tribos seriam escolhidas a partir de identidades, de costumes e hábitos. Então, vamos pôr uma tribo vegetariana, outra tribo carnívora, outra tribo, entendeu? Macrobiótica e assim por diante, né? E essas, por isso que eles chamam vidas sistêmicas. Seriam sistemas formados autogestores. Tá? Depois, se você quiser, me manda uma mensagem que eu te passo esse livro dele, mais detalhes. Tá bom? Bem, Kaique e Luciano. Ou Kaique e Edna, desculpe. Olha só. Primeiro, a questão da comunidade terapêutica, Edna, o que aconteceu foi o seguinte: o Conselho Nacional de Assistência Social não reconheceu a comunidade terapêutica como uma instituição que cumpra as normas, que ela possa ser designada como uma instituição para prestação de serviços de assistência social. E, portanto, a comunidade terapêutica fica sem nenhum reconhecimento legal. Esse modelo de comunidade terapêutica que nós convivemos aqui no Brasil fica sem nenhum parâmetro legal de existência. E, a partir daí, o Estado, seja município, o Estado ou federação, né, não pode mais financiá-la. Obviamente que isso daí, o Congresso está lá estudando uma forma, etc., porque todos nós sabemos que a comunidade terapêutica, em sua grande maioria, pertence a igrejas que são manobradas por parlamentares, né? Mas o resumo é isso.
Se hoje a gente estivesse no país que respeitasse as leis, as comunidades terapêuticas não poderiam ser mais financiadas por nenhum organismo estatal. Nenhum. E aí, Kaique, o que acontece é o seguinte: pessoas que estão, né, vou abreviar isso, adictos, né, normalmente procuram soluções rápidas para seus problemas que demandam anos. Eles só acabam ficando e sendo convencidos que os seus grandes problemas é o uso abusivo de substâncias psicoativas ou a adição que ele tenha. E nutrem a fantasia de que, se eles abandonarem aquele hábito, aquele vício, a vida deles estará resolvida. Eles se esquecem que já houve um momento na vida dele que eles não tinham este hábito, não tinham esse vício. E que a vida deles os levou a serem adictos. Não foi a adição que levou eles à vida deles. Não. Foi a vida deles que levou a serem adictos. E, portanto, retirar aquela adição da vida deles não resolve o problema. Muito pelo contrário. No encontro passado, nós discutimos aqui sobre um caso bastante conhecido, quer dizer, no encontro passado nosso, né, que eu tive presente, que era o caso do Sarda, do Sarda. Não sei se você acompanhou isso. Sarda foi uma pessoa que foi descoberta na Cracolândia, de São Paulo, que era um indivíduo que pertencia à elite carioca, que tinha estudado no colégio da elite carioca, tinha uma família bastante rica, que gravou um vídeo que viralizou, chama-se Prefeito Perfeito. E aí essa pessoa foi identificada pelos amigos dele de escola. Esses amigos foram até São Paulo, o resgataram da Cracolândia de São Paulo e, com a concordância deles, o internaram numa clínica para tratamento de dependentes químicos, em Petrópolis, aqui no bairro de Petrópolis, chamado Itacuruçá. Itaipava, desculpa. Uma clínica bastante cara para a elite. Uma semana depois, o Sanda sofreu um colapso, morreu. Se você quiser, esse vídeo está lá no nosso YouTube, tanto do depoimento dele, quanto são dois depoimentos que ele faz. O primeiro é esse, o Prefeito Perfeito, que viralizou, e o segundo é ele já internado. Ele gravou um vídeo agradecendo os amigos dele que o levaram para essa clínica onde ele estava sendo muito bem tratado e que morreria no dia seguinte. Esse vídeo foi gravado na véspera da morte dele. Um outro exemplo que você pode pegar, segundo pesquisa da Fiocruz, 70% das pessoas que passam por redução bariátrica, ou seja, redução do estômago por causa da obesidade, acabam se transformando em alcoólatras. Porque o hábito de comer excessivamente, né, que é o que faz dilatar o estômago, é uma consequência, não é uma causa. Quando você reduz o tamanho do estômago e impede essa pessoa de comer, ela continua com a avidez por consumir, com a sua oralidade presente. E aí ela troca pelo líquido, porque através do líquido passa a caber no estômago pequeno. E o álcool vai anestesiar a sua angústia. Eu posso lhe dar muitos exemplos. Então, assim, o índice de sucesso de internação, seja voluntária ou involuntária, para tratamento de adictos é em torno de 4%.
que, coincidentemente, é o mesmo índice no sentido oposto, das pessoas que consomem substâncias psicoativas, né? Em torno de 4% a 5% são aquelas que nós consideramos adictos. 95% usa como entretenimento e pronto. A hora que querem, interrompem o seu uso. O que acontece é que, na maioria das vezes, as pessoas, né, que desses 5%, elas são pessoas visíveis. São pessoas que vão para as ruas e mostram para todos a miséria humana, o que é insuportável de se ver. E aí não é a miséria por causa da droga, não, é a miséria porque ele está numa situação de miséria. Eu acho interessante também que a gente fala dessa questão da internação. Muitos pacientes vêm com essa demanda também, principalmente os pacientes que estão em situação de rua, porque para eles falam que não têm onde morar, que na rua eles vão adentrar o uso e vão continuar nesse uso desenfreado, né? Então, é muito complicado, né, quando a gente não tem um suporte da assistência social para essas pessoas também, né? Porque muitas vezes, sim, acontece disso, né, dele não ter um vínculo familiar, não ter aonde morar, onde ele possa fazer a comida, e isso pode fazer com que ele, vamos dizer, abuse um pouco mais no uso de álcool e drogas, né? Kaique, olha só, eu queria te dar primeiro um exemplo que tem acontecido cada vez com mais frequência no Japão, que são idosos cometerem intencionalmente pequenos crimes para serem presos, porque lá eles têm casa e comida e cuidados garantidos. Então, por causa disso, o governo japonês está aumentando o número de abrigos para idosos, porque já viram que eles não têm como deixar de acolher os idosos, porque os idosos estão encontrando essa saída, que é a prática de pequenos crimes. Como, por exemplo, quebrar vitrines de loja, entrar numa loja e roubar alguma coisa e avisar que está roubando para todos, coisas do gênero. Então, esse é um dado. O outro dado da questão é as pessoas elas têm maneiras próprias de viver. A gente tentar encontrar uma solução que seja para todos é não ter solução. Então, a forma que você tem de poder lidar com uma pessoa é perguntar para ela o que é possível fazer. Agora, você, ao admitir que uma pessoa que está sendo internada numa comunidade terapêutica, ela está sendo internada numa comunidade terapêutica, para ter onde morar e comer, isso é a falência do Estado, não é a falência da pessoa. Com certeza, eu concordo também. Então, Mas é isso, eu acho que ao mesmo tempo a gente pensa em oferecer alternativas a isso, né? Lá eu sinto aqui, por exemplo, por a gente não ter um centro pop, algumas questões acabam intensificando em relação aos direitos sociais desses pacientes mesmo, né? mas os direitos sociais desses pacientes se intensificam, Kaique, muito antes disso. Sim, é verdade, é verdade. Por não ter direitos é que eles acabam na rua. É, Normalmente são pessoas que, se você sentar para conversar, você vai descobrir que eles, desde criancinha, eles nas escolas eram vistos como aqueles meninos arteios, bagunceiros, aqueles meninos que não tinham jeito, aquelas crianças que não tinham jeito. E escutaram isso desde cedo, Caí. uhum, Até que um dia se convencem efetivamente. Um dia eles caem e não têm mais força para levantar. Convencido que realmente não tem jeito. Como dizia a professorinha dele, lá
da infância dele. Ou como dizia a vizinha, ou como dizia a própria mãe, o próprio pai. Interná-lo, excluí-lo da sociedade, é reafirmar que ele não tem jeito. Uhum. É reafirmar para ele que não tem forma dele conviver socialmente. E aí é reafirmar para ele que ele é o culpado de tudo que acontece na vida dele. Não é o Estado, nem a sociedade, que não consegue olhar para ele e ver a especificidade dessa pessoa. Não. Uhum. É ele quem não consegue se adequar ao Estado. É aquela famosa, né, que diz assim: eu dei um prato de comida para esse aí e ele não quis comer. Ele está querendo comer outra coisa. Pois é, porque essas pessoas não têm direito a absolutamente nada. O que lhes é dado, eles têm a obrigação de aceitar, eles têm que deixar de existir, de ter qualquer tipo de gosto, qualquer tipo de prazer, qualquer tipo de qualquer coisa. Não sei se você conhece uma pesquisa feita por um professor da UF, da Universidade Federal Fluminense, com pessoas em situação de vulnerabilidade. Assim, grande parte dessas pessoas afirmavam que trocariam um simples olhar e um sorriso por um prato de comida com muita facilidade. Ninguém pensa nisso. Uhum. Ninguém pensa naquele ser humano que está ali na sua frente, que, assim como eu, tem uma vontade de viver enorme. Exatamente por causa dessa vontade de viver enorme, ele foi procurar caminhos completamente desconhecidos. E aí foi se fragilizando, se fragilizando, se fragilizando, e cada vez mais frágil, cada vez com maior dificuldade de retomar o convívio social. Cada vez mais convencido de que ele não tem jeito. E aí surgem, por exemplo, situações como essa que a gente está vivendo nesse momento. O governo federal lança um plano Ruas Visíveis para a população em situação de rua. O plano começa logo de início, né, citando o número de 214 mil pessoas em situação de rua. Esse é o número do IPEA. Mas o IBGE diz que são 282 mil pessoas em situação de rua. Só que esse número ele foi feito e foi concluído num censo que, se não me engano, não tenho mais certeza, realizado no ano de 2002. 2022. Estamos no ano de 2024. Se você pegar a curva de ascendência, você vai ver que o número que foi apurado em 2022 já é muito maior que em 2024. Então, esse plano foi elaborado para começar com números falsos. E, segundo, eles nos oferecem à população algo falso também. Porque o que eles oferecem como pilar central de toda aquela estrutura seria o que eles chamam de moradia primeiro, baseado num programa chamado House First, que, primeiro, não é House First, é Housing, que isso daí traduz como lar primeiro, e não moradia. São coisas absolutamente distintas. Lar primeiro, que lar é aquele lugar onde você estabelece uma relação de pertencimento, uma relação afetiva, uma relação onde você escolhe pintar a cor da parede. Moradia, não. Moradia é um lugar, uma construção, onde alguém está lá, mas não lhe pertence. Ele mora lá.
mas ele não pertence àquilo lá. E, portanto, já começa não trazendo à tona a questão básica da exclusão social. Porque a pessoa passa a estar abrigada contra a chuva, contra o vento, é verdade, mas não contra a solidão. É verdade. Além disso, também, sabe-se que depois de 3 anos morando nas ruas, e Edna conhece bastante bem isso, assim como você também, Caí, a pessoa começa a adquirir distúrbios esses que tornam ele cada vez mais difícil de administrar a sua vida. E aí, se ele tem dificuldade de administrar a sua vida, como é que ele vai morar sozinho? Quem que vai administrar a vida para ele? Bem, e aí o que surge? Surge de novo uma mentira, uma esperança de algo que não vai se realizar, porque o governo federal não tem como dar uma casa para as pessoas morarem para 214 mil pessoas, que seja. Não vou nem discutir o número. Quem vai pagar a conta de luz, de gás, o condomínio, a comida? Quem mobília essa casa? Quem bota copo, talher, cama? Como é que faz? Se não existe, como você está afirmando, Kaique, assistência social para estar num CAPS, onde as pessoas se dirigem a ele, como é que vai ter assistência social para ir visitar essas pessoas? A Edna, por exemplo, trouxe algum tempo atrás aqui um paciente dela que tinha uma série de comorbidades e se recusava, por simplesmente, a se tratar, a tomar medicamento. E só foi possível se administrar aquela situação porque ele morava numa residência terapêutica. Mas se desse a ele, pronto, agora você vai morar num apartamento. Como é que faz? Estava morto. Pois é. Estava morto. Então, e aí como é que você vai fazer para chegar para uma pessoa que a vida foi derrotando ele aos pouquinhos e, de repente, se promete alguma coisa que não se cumpre e ele, de novo, é derrotado? Assim, como é que faz isso? Como é que faz para você explicar para uma pessoa que ela não deve consumir substância psicoativa, não? Que ela vai ganhar uma casa. Só que ela não ganha a casa. Além disso, também, como se sabe, ou deveria se saber, nós estamos iniciando um ciclo extremamente perverso na humanidade. Que o desemprego vai aumentar muito. E, consequentemente, a tendência é crescer muito as pessoas em situação de vulnerabilidade. Hoje em dia, no Brasil, você tem menos pessoas morando nas ruas do que na Europa e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, no estado de Los Angeles, você tem PIB o dobro do brasileiro e o número de população de rua maior do que no Brasil. Isso só vai agravar. E todos os conceitos que existiam para se justificar as populações de rua, que eram as pessoas não tinham educação, não estavam preparadas, tinham que fazer cursos de capacitação, etc., 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 estão caindo por terra. A curva de chegada de população de rua, a curva de chegada de pessoas às ruas brasileiras com nível superior é mais ascendente do que pessoas analfabetas.
nas ruas brasileiras, a gente encontra médico, engenheiro, advogado, dentista. Você forma uma empresa, população de rua. E aí, como é que você faz para administrar isso? Vou dar um outro exemplo, Caí. Para as mulheres que estão em situação de rua e que passaram a vida sendo educadas para serem bonitas, cheirosas, a beleza, o cheiro bom é inimigo delas. Elas na rua têm que ser feias, fedorentas, com má aparência, para não serem estupradas, para não serem violentadas. E as pessoas querem que essas mulheres morem na rua e durmam e acordem tranquilas, sem nenhum problema, como se tivessem dormido numa cama no hotel Copacabana Palace, ao lado da Madonna. Bem, a partir não da próxima segunda-feira, pois não, Maria? Beijo para você, Maria. Isso, eu vou. Estou muito cansada hoje, mas essa reflexão toda me fez pensar uma. Desculpa, Paulo, eu te interrompi. Posso continuar? Certamente. Não, é porque enquanto você estava falando, né, todas essas questões que a gente está levantando, eu fiquei pensando que a gente está falando assim, primeiro nesse sentido mais geral que apareceu, né, do que as drogas significam na história da humanidade. E aí, quando a gente foi afunilando isso e pensando no lidar com isso, nas políticas públicas, né, nas comunidades terapêuticas, no CAPS, como que a gente vai eh, achando soluções para isso, eu fiquei pensando que a gente estava falando também de coisas diferentes. A gente não estava falando do uso de drogas, né? A gente estava falando do uso de drogas de uma determinada população, que é essa população vulnerável, porque parte da sociedade faz uso de drogas, de diversas drogas, sem que isso de fato cause nenhum problema, seja na vida delas, seja no âmbito social. Mas aí agora, por fim, quando você também falou que a gente vai encontrar nessa população de rua pessoas que tiveram uma trajetória diferente, uma formação, uma condição, aí eu voltei, eu, eu voltei e falei, tá, então como pensar isso? Né? Porque é isso, assim, a gente não pode centrar na discussão das drogas, porque é isso que a gente está falando, ela é ampla, e a sociedade vai fazer uso de drogas em toda... A humanidade vai fazer uso de diferentes tipos de droga em toda a sua história, com sentidos diferentes, com efeitos diferentes, inclusive benéficos, né? Por que não? Por que a gente não pode pensar a droga nesse sentido da expansão da mente, da consciência, do entendimento? Isso é uma forma, né, que as drogas vão aparecer. Mas, e aí eu penso, então tá, então a gente está de fato falando nas drogas como um elemento atravessado, o problema das drogas está atravessado por essa questão social, pela vulnerabilidade, por todos esses outros direitos que não aparecem nesse sujeito, né? Só que eu acho que não é tão simples assim. Eu mesma fui raciocinando e mesmo eu falei, não, mas também não dá para fazer essa, essa afirmação tão polarizada, né? Então, a droga vai ser, na verdade, como você falou agora, você estava falando agora, na verdade, você tira a droga
desse contexto, né, de alguém que está na rua e que não tem acesso a grande parte dos direitos, a droga não é só mais uma coisa, não vai fazer diferença nenhuma. Mas aí tem aquelas situações, eu não pude assistir o Sarda, né? Era Sarda. Aliás, vou assistir. E que aí o percurso de vida dele, a princípio, não levava ele para esse lugar. Então a droga volta a ser um elemento fundamental e não coadjuvante. Enfim, pensei tudo isso, mas eu estou tão cansada hoje. Eu estava saindo Então, porque eu estava aqui realmente. então, Maria, olha só. Primeiro, tem uma questão aí que a gente pode, para ajudar você a dormir. O Brasil caminha para ser o país que tem percentualmente e numericamente o maior número de jovens nem trabalham e nem estudam. Atualmente, nós temos 7 milhões de pessoas que nem trabalham nem estudam. São pessoas de em torno de 16 a 30 anos. Se você colocar isso pensando no futuro, essas pessoas cada vez mais vão ter dificuldades de se inserir socialmente. E na idade, na terceira idade, né, quando elas já não tiverem condições de trabalho, elas não vão ter garantido nenhuma verba para se sustentarem. Então, isso é uma questão. A outra questão é, você pode pensar em 3 tipos de usuários de droga. Você pode pensar num tipo de usuário de droga que é aquele usuário absolutamente eventual, em que ele não tem nenhuma marca que determine se ele vai usar ou não vai usar. Ele simplesmente ele é eventual, né? Ele nem descarta, nem absorve. Se aparecer, apareceu. Se não aparecer, também nem se lembra que existe. Tem um outro tipo de usuário, que é o usuário que faz uso de uma droga intencionalmente. Ou seja, é muito comum se usar substâncias psicoativas em ritos religiosos. A Igreja Católica, por exemplo, foi a difusora do alcoolismo ao usar o vinho no seu culto. Mas era uma situação localizada, contida. Não era uma situação que alguém ou a sociedade perdeu o controle sobre ela. São inúmeras as drogas usadas pelos povos nativos brasileiros, inúmeras, incontáveis, de todos os tipos, e que eram largamente usadas. Alguns chegam a afirmar que, no Brasil, tivemos a população nativa que mais usava substâncias psicoativas. E que não tiveram e não tinham nenhum tipo de questão relativa à adição. Porque eles faziam agrupamentos sociais, onde, nesses agrupamentos sociais, existia um natural pertencimento. A sociedade se organizava de uma forma diferente. Você não nascia com uma função pré-concebida. Não. Ao se desenvolver, se descobria qual era a sua habilidade, e nessa descoberta da habilidade era para ali que você caminhava naturalmente para estabelecer isso, o seu lugar naquela sociedade. Então, esse é um outro tipo de uso, onde que aquela substância ela tem sim uma finalidade naquela sociedade, naquela comunidade, que é concebida para aquilo, onde existe aquele uso e é contido ali. E tem um terceiro tipo, que é onde se perde o controle sobre o uso. E aí você passa a fazer uso independente da sua vontade. Então, são 3 questões diferentes.
completamente diferentes. Para nós, a gente pode imaginar que, por outro lado, nós temos dois tipos de usuário, o visível e o invisível. Onde o invisível, normalmente pertencente das classes mais altas, da elite, principalmente, né? Agora, por exemplo, se fala muito do uso de substâncias psicoativas pelo homem mais rico do mundo. É isso. Essas são as classes mais abandonadas, porque, inclusive, elas não têm sequer a visibilidade e não provocam incômodos. Então, não existe nenhum plano, você já viu algum governo lançar um plano de prevenção ao uso de droga pelas elites? Existe uma pesquisa feita pela Unesco, Drogas nas Escolas, que demonstra que as escolas brasileiras são os lugares com maior difusão, uso e comercialização de drogas. E que quanto maior o poder aquisitivo da classe frequentadora daquela escola, maior o consumo de drogas, obviamente. Então, alguém fala disso? Alguém cita isso? O quê? Entendi. Oi, Ed. Não entendi. O que você não entendeu? O que você acabou de falar? Alguém fala aqui, não entendi. Alguém fala sobre as escolas serem os centros difusores e comercialização do uso de drogas e substâncias psicoativas proibidas no nosso país, e que quanto maior o poder aquisitivo da classe frequentadora, maior o consumo? Não, ninguém fala. Porque é um tema proibido. E aí essas pessoas ficam ainda mais fragilizadas. Porque, Kaique, a respeito dessas pessoas, elas não vão nem ao CAPS-AD procurar ajuda. Então, não tem nem oportunidade de encontrar alguém com a sua sensibilidade que se preocupe com elas. Elas ficam distantes. Na realidade, elas vão procurar por profissionais da área de saúde, que eles nunca vão saber se os profissionais da área de saúde estão acolhendo a elas ou ao dinheiro delas. Porque se um dia ela não tiver dinheiro para pagar a consulta, eles não os acolhem mais. E, na realidade, o que elas estão querendo, estão buscando, é a afetividade. Com certeza. Eu fico pensando, no que é divulgado assim na mídia, né, da procura dessas pessoas que têm condição em clínicas de reabilitação, né? Eu acho que isso acaba auxiliando nesse imaginário, né, de ter a clínica, a internação como a única forma de cuidado mesmo, né? Porque é o Não, que essas pessoas procuram. pois é, Kaique, é porque isso baseia-se no princípio da guerra às drogas, né? Baseia-se no princípio que as substâncias provocam dependência no seu usuário. Isso mesmo. Você quer falar um pouco sobre isso, Ken? Não? Então, não sei se você deu tempo de vocês lerem, né? Porque quem escreveu, ela fez uma anotação muito interessante, o medo de ser julgado. É isso mesmo. Porque, assim, a gente está numa sociedade absoluta de vigilância. Vocês já leram o livro 1984? Quem não leu, eu recomendo muito que leia, porque a gente vai falar muito dele daqui para frente. A gente está iniciando o nosso próximo encontro, né? Não na segunda-feira que vem, mas no nosso próximo encontro, uma sequência de debates sobre psicoterapia corporal em grupo. Ou seja,
esse indivíduo, que é o adicto, ele tem uma necessidade de poder pertencer à sociedade. E, portanto, ele tem que descobrir exatamente quais são as dificuldades inerentes a ele participar dessa sociedade. Mas, ao mesmo tempo, não adianta ele repetir o modelo de vida que a sociedade lhe impôs e ele negou, que é ele se transformar culpado pela sua existência e entrar num consultório terapêutico, ficar se analisando junto ao terapeuta e resolvendo as questões dele com ele mesmo. Sim, muito bem. É igual eu pegasse um livro e lesse um livro sobre como andar de bicicleta. Sim, aprendi pelo livro a andar de bicicleta. E agora, como é que eu faço para andar e não cair, não me machucar? É a mesma coisa. Eu tenho que ter um lugar onde eu possa refletir, mas, ao mesmo tempo, eu possa praticar. Eu possa descobrir como é isso. Como é que é andar de bicicleta em cima de uma bicicleta. E aí é o trabalho em grupo. Eu escrevi um texto a esse respeito, um livro, que eu vou disponibilizar, ele está ainda com a revisora. Ficou... porque não tem só experiência, não tem vivência, Ken. E se não tem vivência, aí sim é muito pior. Porque a experiência, eu posso produzir ela de longe. A vivência, eu tenho que estar dentro, participando. Eu tenho que viver, eu tenho que me emocionar. Então, esse livro, esse texto, né, ele está ainda com a revisora. Então, eu vou postar por esses dias o texto sem ter passado pela revisora. Por favor, vocês me desculpem se apareceu lá no meio do texto, vocês vão ler alguma coisa como Marlai ou qualquer coisa do gênero. Né? Mas, quando tiver a revisora, tiver feito, é porque eu não consigo mais lê-lo. Se eu for ler de novo, eu vou escrever de novo e vou ir na capa do... Né? Então, quando a revisora acabar, eu vou republicar, vou repostar ele de novo no nosso site. E aí, quando repostar ele no nosso site, vocês vão pegar eles já com a revisão feita. Helena, já eu te passo a palavra. É rapidinho. Oi? É rapidinho. Pois não, pode falar, então. Eu fico feliz de saber que depois de revisado ele vai ser publicado novamente. Isso. Então, a partir daí, então, assim, outra coisa também que eu queria pedir a todos os presentes é que nós fizemos uma enorme mudança no nosso site. Na realidade, quase que fizemos outro site, do Observatório das Adições. Eu queria pedir a vocês que vocês fossem até o nosso site, se inscrevessem no nosso site e opinassem sobre o nosso site, para a gente saber se o que a gente pretendeu realizar, realmente a gente conseguiu realizar. Eu vou postar esse texto lá no site, e aí vou publicar o endereço lá no grupo do Zap, é o endereço do site que vocês vão achar, onde vocês vão achar o texto. Tá? E aí nós vamos seguir nos próximos encontros nossos, meu com vocês, nós vamos seguir o roteiro do livro. O livro vai servir de roteiro para a gente, sem nenhuma meta. Né? Hoje nós temos que discutir não sei quantas páginas. Não, não é isso. É só, como eu sou uma pessoa muito prolixa, a gente vai ter um roteiro, que é o livro. Eu espero que eu chegue ao final do livro descobrindo que aquele livro é uma porcaria e tem que escrever um. Tem que fazer um. Pois não, Helena? Helena, você quer falar? Eu li o livro, achei muito bonito, então recomendo.
Obrigado, Helena. Bem, alguém tem alguma colocação para fazer? Sim, outra coisa. Quem baixar o livro, porque o livro vai ser em PDF, né? Então é de livre acesso. Quem baixar o livro pode passar para quem quiser, é livre acesso, tá? Pode à vontade. Eu pediria que, em vez de pura e simplesmente vocês passassem o PDF, vocês pedissem para a pessoa ir até o site, aproveitasse para conhecer o site, para comentar sobre o site, se inscrever no site, etc., né? Para a gente transformar aquele lugar num lugar de comunicação. Paulo, dá um tempo para falar só rapidinho umas coisinhas? Oi? Pode Desculpa. falar rapidinho umas coisinhas? Pode, rapidinho. A Edna definiu a competição, eu concordo com a definição que está no chat dela, e daí eu falei que eu concordei com ela que competição realmente é um jogo que tem jogo que ou você ganha ou você perde. Então, a competição pode ser uma coisa pode se tornar meio violenta até. Então, mas eu acho que a gente está num estágio de tecnologia, de desenvolvimento, que permite que a gente sobreviva e ajude os outros a sobreviver. Desde que a gente não tenha que escolher quem vai sobreviver. E que o paradoxo... Eu pus isso tudo no chat, eu estou passando aqui, para você poder colocar. E eu acho realmente que você fala que eu sou meio um paradoxo. E eu acho que o altruísmo é um paradoxo, porque a pessoa ganha individualmente e depois vai aplicar no coletivo. O que você acha disso? Eu acho que o que você está colocando, Tabacu, é motivo para a gente conversar muito, e agora a gente está chegando ao final. Mas, antes de mais nada, Tabacu, assim, nós temos este mundo e esta vida para viver. Então, se a gente conseguisse fazer um pouquinho de cada vez, já seria muita coisa. Porque o mundo que a gente está vivendo é um mundo onde a direita cresce muito, o que quer dizer que o egoísmo cresce muito, o que quer dizer que a competição vai ser selvagem, como está sendo, e as soluções estão ficando difíceis. Porque você vê que mesmo o Rio Grande do Sul, passando pelo que está passando hoje, ninguém fala em interromper o desmatamento na Amazônia. O pecuarista que está desmatando a Amazônia está dizendo assim, solidariamente para os gaúchos, fodam-se. Só a Marina Silva, né? Que Pois fala é. há 300 anos. Isso. Exatamente isso. Tadinha da Marina Silva, acho que ela não tem 300 anos. 298. Isso. Pessoal, até segunda-feira que vem, então. Até Combinado? segunda-feira, se Deus quiser. Boa noite, segunda. Quem é mamãe, feliz Dia das Mães aí no domingo. Ah, é verdade.